Conversa de redação. 8h40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia. Jornalistas Marcelo da Fonseca e Bernardo Estilac, economista Rita Mundim e empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortolito. Olha só, pessoal, a letalidade policial voltou a crescer no Brasil. Um levantamento da Rede de Observatórios de Segurança aponta que em 2025, mais de 4.300 pessoas morreram em ações policiais nos 9 estados monitorados, alta de 6,4% em relação ao ano anterior. São Paulo, Maranhão, Pará e Ceará registraram os maiores números da série histórica iniciada em 2019. A Bahia continua sendo o estado com o maior número absoluto de mortes, apesar de uma pequena redução. O estudo também mostra que 86% das vítimas eram negras e quase 2/3 tinham até 29 anos de idade. Segundo os pesquisadores, uma pessoa negra tem em média quase 4 vezes mais chances de morrer em uma ação policial do que uma pessoa branca. Os dados são diversos, mas eu pesquei alguns aqui para a gente trazer para esse debate. Bernardo, queria começar com você essa conversa nossa. A letalidade policial é um debate que está colocado há muito tempo. Muito se debate e desde o Caco Barcelos lá naquele livro Rota 66 já se fala muito nessa história, mas agora com os dados um pouco mais organizados, mais compilados. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, aos amigos debatedores, ao ouvinte da Rádio Itatiaia. É um relatório sempre muito importante, né? Vale lembrar, destacar que o título desse relatório é Pele-Alvo. Então, é um relatório que tem um recorte racial muito importante. A gente precisa discutir ele a partir desse recorte, porque, afinal de contas, é sobre isso que o texto está tratando. Esse número de 86% de pessoas negras revela, dá o destaque para o racismo estrutural no Brasil. Não dá para a gente poder discutir isso sem mostrar o quão vulnerável é a população negra em relação ao debate sobre segurança pública aqui no nosso país. A discussão sobre letalidade policial, é claro que ela envolve muitas outras questões, envolve inclusive o trabalho do próprio policial. Não deveria ser o normal que ele tivesse em situação de confronto tantas vezes para poder registrar esse número alto e uma alta do número de mortes, inclusive em função, no seu trabalho. Então é inclusive um dado que mostra que talvez ele esteja em uma situação também de insegurança mais do que deveria, mas acho que a gente tem que fazer essa discussão levando em consideração a questão racial. E discuto também a questão dos jovens, Júnior? 64,8% das vítimas têm até 29 anos. Então é uma situação muito grave, porque são pessoas que são cooptadas para a situação de vulnerabilidade, nem sempre são criminosas e estão aí sendo alvo de ação do Estado. Em relação à violência, a gente está falando de letalidade, não é nem a pessoa que apanha, que toma uma dura, que já é muito grave, que já é subjugado pelo Estado de forma sistemática. A gente está falando de pessoas que são mortas. E por fim, eu destaco a importância desse tipo de estudo. Eu acho que a questão da segurança pública, já falei isso aqui algumas vezes no Conversa de Redação, ela é tratada de uma forma muito superficial no debate político brasileiro. Geralmente é uma solução mágica, vamos colocar mais policial na rua, vamos prender mais gente, vamos matar mais gente. A gente já ouviu governadores falando, comemorando ações policiais com alta letalidade, que para mim é um absurdo, porque uma ação policial bem sucedida não precisa matar ninguém. E esses estudos, eles não são levados em consideração. Então a gente precisa ouvir os especialistas na área, a gente precisa ouvir os estudos sérios que são feitos. Nesse caso, por exemplo, Minas Gerais não tem participação. Mas eu queria encerrar o comentário aqui destacando o trabalho que a UFMG, por exemplo, aqui faz nesse aspecto. E destacar que nesse exato momento a UFMG está fazendo um estudo inédito sobre a questão da cooptação de crianças, de trabalho infantil para o tráfico de drogas, que é a base do que gera essa situação de vulnerabilidade das pessoas, inclusive da população negra no Brasil. É um trabalho que é tocado pelo Núcleo de Psicanálise e Laço Social do UFMG, junto com o Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, e que vai mostrar para a gente esses dados. É muito importante aqui na imprensa a gente destacar, e muito importante que esses estudos tenham lastro dentro das decisões políticas, porque não dá para continuar com o populismo, é o que mostra os dados que a gente discute hoje. Ô Rita, o estudo, lógico que é muito mais amplo, mas esse dado me chama muita atenção. 86% das vítimas negras e quase 2/3 de até 29 anos de idade. Então, pretos e jovens, né? A maioria dessas pessoas que morreu. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu acho que a leitura do Bernardo foi bem completa. Eu sob o ponto de vista socioeconômico, o que eu tenho a lamentar é a falta de desenvolvimento do nosso país. E o desenvolvimento, ele passa pelas pessoas. E as condições da sociedade, elas são ditadas pelas condições que as pessoas vivem. Então, há uma carência muito grande em educação. Então, em educação, e essa educação formal, na falta dela, a renda rápida, ela vem do crime. E como que o crime se alastra e como que o crime atinge cada vez mais o tecido social? Através da pobreza. E a pobreza de um país, na minha opinião, está ligada à falta de investimento na cidadania. E eu chamo de cidadania a infraestrutura do cidadão, que é educação de qualidade, saúde de qualidade e segurança. Então, como o Bernardo mesmo disse, a segurança aqui é tratada de uma forma bem populista, né? Vamos botar mais efetivo na rua, não é por aí que o problema será resolvido. O problema será resolvido quando a população for preparada para assumir um grau de desenvolvimento social, de desenvolvimento humano, que nós estamos ficando cada vez mais longe. Então, há uma carência, há um gap no Brasil de investimento no cidadão. E aí, o grande gap é a educação. A educação, ela é o passaporte para o livre-arbítrio. A educação que te traz o conhecimento para que você faça escolhas. E as escolhas no Brasil, tanto da classe política e, consequentemente, da sociedade, são escolhas imediatistas pela ausência de construção de um Estado que entregue um ambiente socioeconômico digno para o seu cidadão. Leonardo Bortoleto, bom dia para você. Queria te ouvir sobre esse estudo aí que mostra um aumento da letalidade policial. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos da bancada, todos os ouvintes da Itatiaia. Júnior, não tem o que comemorar quando você está tendo aumento de letalidade sobre qualquer prisma e aspecto que a gente vá avaliar. Agora, sempre quando aparece uma pesquisa como essa, eu prefiro cruzar esta informação com as outras que a gente tem aqui frequentemente, inclusive comentado na Itatiaia. Qual que é a principal preocupação do brasileiro? Segurança pública. Então, essa sensação, esse aumento de letalidade, ele é quase que óbvio quando a gente está percebendo que nós estamos em ambientes inseguros. E ainda bem que nós temos a polícia. É lógico que não tem que deixar de avaliar se tem irregularidade, se tem um problema. Mas eu prefiro sempre confiar em instituição. Eu sou um institucionalista, eu verdadeiramente acredito nas instituições, independentemente das pessoas que lá estejam, porque as instituições são maiores do que as pessoas. Eu, por exemplo, não sou adepto a ficar ouvindo podcast de político condenado, porque acha bonito agora que ele não está no cargo, ficar falando dos outros. Então, assim, eu não acho interessante dar voz a quem está à margem da lei. Então, eu verdadeiramente acredito que o aumento dessa letalidade está muito mais ligado ao histórico de insegurança que todos nós brasileiros, inclusive, deixamos claros em todas as pesquisas que temos lidos aqui, do que alguma divergência ou algum problema com a nossa polícia. O problema tem que ser tratado, tem que ser averiguado e tem que ser punido. Agora, o aumento da letalidade, para mim, tá normal, porque nós estamos, infelizmente, em um país cada vez mais inseguro. Marcelo da Fonseca, remata isso aí pra gente. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Números preocupantes, né? É importante a gente ver essas pesquisas para conhecer melhor como que funciona. Eu destacaria, né? Achei a colocação do Bernardo, da Rita, do Bortoleto já foi muito bem contemplado, mas eu destacaria a importância da gente deixar a ideologia de lado nesse debate sobre a segurança, porque a pesquisa traz um dado curioso, né? Quando a gente fala de letalidade policial, nem sempre tem a ver com o que partido está no poder ou não, né? A gente tem na Bahia, que sempre foi governado, né, nos últimos anos por governos petistas, e a letalidade policial lá é muito alta, né? Eu lembro que há alguns anos nós tivemos uma operação no litoral paulista, né, em Santos, que morreram 17 pessoas, né? A polícia matou 17, alguns bandidos, outros tinham dúvidas, envolveu uma polêmica muito grande. E virou manchete de todos os jornais, foi muito falado, e na mesma semana a polícia em Salvador fez uma operação na região metropolitana de Salvador que matou mais de 45.
e ninguém não teve nenhum destaque, né? Não teve nenhuma repercussão. Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo alguns lugares no Brasil, né? Pela localização, pela questão ideológica, não ganha a repercussão que deveria. E essa pesquisa vem para mostrar como que esse é um problema geral. Só para te falar, Marcelo, a Bahia continua sendo o estado com o maior número absoluto de mortes. Esse estudo traz isso. É o que aponta o estudo, né? O estudo reforça que não tem a questão ideológica, né? Não é um partido que vai resolver ou não a questão da violência policial. Eu gostaria que esse estudo tivesse um detalhe melhor, pra gente até saber qual o perigo dessa violência policial. Desses 4.300 que foram mortos, né, nesse levantamento, quantos têm ficha criminal? Quantos realmente são, né, vamos dizer, quantos são bandidos que trocaram um tiro, que tem passagem por já cometeram algum crime, mão, né? Quantos estavam armados? Porque aqui considera, por exemplo, aquela operação, né, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, em que a gente viu troca de tiro, né? A gente viu criminosos que entraram numa mata em operação de guerrilha, praticamente. Então, seria importante a gente detalhar melhor esse número, pra gente saber se realmente teve quantos inocentes morreram. Esse número seria mais chocante, talvez. Com certeza, no meio desses 4.300, tem muitos inocentes que morreram em operações. Talvez seria um detalhe melhor para essa pesquisa, para a gente debater o assunto que eu acho que passa esquecido muitas vezes no Brasil. É preciso voltar a discutir as câmeras em policiais. Alguns estados começaram a fazer isso, algumas guarnições começaram a fazer isso, e os dados são muito positivos. Os dados mostram que a letalidade policial cai quando os policiais usam a câmera. Os dados mostram que quando o policial se identifica e mostra que está com a câmera, até a reação da população que está sendo abordada é diferente. Então, muitas vezes, a câmera vai proteger o cidadão e o próprio policial. Porque o policial que está fazendo o trabalho dele bem feito, de forma bem orientada, preparado, ou a população não tem nenhum motivo para ficar indignada com aquilo, ficar irritada. Se a população ficou irritada com isso ou reagiu, o policial vai se proteger, mostrando que ele está ou se defendendo ou, né, usando a força quando necessário. Então, é preciso voltar a discutir a questão das câmeras no fardamento dos policiais. Parece que na eleição, como esse é um tema muito polêmico, acaba sendo esquecido. Então, uma pesquisa dessa abre um amplo caminho de debates no Brasil. Talvez a gente deveria aproveitar melhor. Júnior, só para arrematar, eu queria, em relação ao que o Bortoleto falou também, é que a questão da sensação de insegurança também é tratada na pesquisa, porque o relatório fala muito sobre a presunção da culpa, da violência como o primeiro contato. E destacar o que eu falei no comecinho aqui do comentário, que é um relatório sobre raça. Então, o recorte racial, ele não tem essas informações sobre o histórico policial, porque o importante aqui é destacar que quase 90% das vítimas são negras. Essa que é a gravidade da discussão. Então, acho que é por isso que ele acaba não abordando outras questões, né? Essa questão da presunção da culpa, da forma como aborda. E todos esses dados estão no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os dados mais completos. Convido o nosso ouvinte também a ler também essa pesquisa, porque essa discussão ela tem possibilidade de ser feita com muitas fontes. Pessoal, é o seguinte, a gente já falou muito de segurança pública, eu tenho um segundo tema aqui que é um cerco ao PCC, uma grande operação que está acontecendo, 320 mandados de busca e apreensão, de prisão também. Tem um casal morto aqui em Belo Horizonte, um caso horroroso, um casal morto a facadas, a principal suspeita é uma mulher lá de Ribeirão das Neves, que inclusive fugiu. Mas já que a gente já falou tanto de segurança pública e o jornalista da Itatiaia está tratando desses temas ao longo do jornal, eu vou pular para outro tema que me parece muito interessante também, que é o aumento dos custos da aviação, que já afeta aeroportos do interior de Minas Gerais. Entre janeiro e maio, os principais terminais regionais do estado registraram queda no número de passageiros, puxada principalmente pelo preço mais alto das passagens, pela alta do querosene de aviação. Uberaba teve recuo de 35%, enquanto o aeroporto do Vale do Aço caiu 27%. Montes Claros também registrou queda de 15% no fluxo de passageiros. Com os custos maiores, as companhias tendem a priorizar rotas com mais demanda e melhor retorno financeiro, o que reduz a oferta de voos, lógico, em cidades menores, né? Na contramão dessa crise toda, tem uma notícia boa nessa história, que o Uberlândia, né, aquele polo ali no Triângulo Mineiro, cresceu 12% e se consolidou como uma exceção sustentada pela força econômica e logística daquela região ali do Triângulo Mineiro, e Uberlândia sendo essa cabeça, né, uma cidade cabeça ali daquela região. Bortoleto. Júnior, por que a pessoa usa avião? Ela usa avião para poder praticar lazer ou então por necessidade para poder fazer desenvolvimento econômico. Uberlândia, ela se destaca por conta disso. Agora,
Olha que dado interessante. 90% da população brasileira não viaja anualmente, ou seja, não tem regularidade. Por isso que todas as vezes que você conversa com as companhias aéreas, você percebe que o mercado brasileiro tem um grande potencial. Qual que é o problema? Nós estamos pobres. Nós estamos pobres. É só você parar para poder analisar o que você comprava no passado e o que você compra esse ano. O tanto que aumentou as passagens aéreas, né? A gente pode pôr uma discussão reducionista e falar assim, eles tiraram falando que ia baixar porque não ia ter a mala. Gente, o problema é muito maior do que esse. O problema é que quando nós não temos a movimentação aérea, nós temos menos desenvolvimento econômico e menos entretenimento, que também é uma modalidade de desenvolvimento econômico, ou seja, nós ficamos fadados a rodar atrás do rabo e não crescer nunca por conta de não tratar a aviação como um item de desenvolvimento estratégico da economia brasileira. E aí, Rita? Olha, eu concordo com o Bortoleto, mas eu acho também que há uma concentração muito grande em poucas empresas e está havendo realmente, eu viajo muito para o interior, está havendo um certo abuso e as empresas aéreas, só para você ter uma ideia, se você compra uma passagem com antecedência, ela tem um preço. Se você precisa de trocar a passagem ou fazer alguma coisa, esse custo chega a ser 3, 4 vezes superior ao preço original da passagem. E com a crise no Oriente e tal, está havendo também, por parte das empresas aéreas, uma otimização das rotas em detrimento do passageiro. Então elas escolhem os horários de pico mesmo, concentram ali e chegam. Eu cheguei a pagar em uma passagem para Belo Horizonte, Uberlândia, R$3.000. Passagem para Belo Horizonte, Montes Claros, R$2.500, um trecho. Então isso eu acho que é um absurdo, é um abuso. E se você tem algum tipo de problema, você tem que arcar com essa diferença de custos. Então, não parei para fazer a conta do número de passageiros, vezes, etc. e tal. Mas eu quero colocar outro ponto na mesa. Uma vez conversando com o pessoal do setor, eles me disseram que tem um problema muito grande aqui no Brasil, que é a judicialização de tudo. E nessa judicialização, o custo da passagem fica mais alto do que em outros países, porque você tem um problema, às vezes, com a justiça trabalhista do lado interno da empresa e também com a judicialização por parte dos passageiros. Então, a gente tem que realmente abrir a caixa preta da aviação, mas existem problemas de todos os lados. E com esses problemas de todos os lados, eu, como usuária frequente, digo que há um certo abuso por parte das empresas aéreas no que diz respeito ao tratamento ao passageiro, seja na troca de passagens e seja no remanejamento de voos. Esse é um depoimento. E até no cancelamento de voos, né, de última hora, porque eles podem cancelar a qualquer momento. Exatamente. Né? Sem respeito nenhum a gente. Marcelo e Bernardo, eu tenho um minutinho para dividir entre vocês dois. Começa com você, Marcelo. Passagem mais cara, menos turismo, né? Menos gente rodando no país, estradas mais sobrecarregadas, né? Porque muita gente tem que viajar, acaba optando pelo caminho rodoviário. Eu fico lembrando, Júnior, para ser bem rapidinho aqui, daquela promessa lá de 2023. Lembra quando o governo prometeu que ia ter uma campanha, um programa para baratear as passagens aéreas? Mais uma promessa que ficou pelo caminho aí do governo Lula. E aí, Bernardo? Eu acho interessante o comentário da Rita, né? Porque às vezes os conceitos básicos da economia funcionam e outras vezes não. Então, obviamente que as demandas mais altas, né, as rotas mais comuns, elas vão continuar operando, as empresas querem fazer isso, mas também se não existe uma oferta de várias empresas, a possibilidade de você escolher a concorrência entre as empresas, de fato, fica mais confortável, como a Rita falou, que as empresas façam mandem e desmandem em relação aos passageiros, né? Então, assim, precisaria ter uma lógica mais homogênea, né? Vai ter oportunidade para as empresas, mas também tem que ter mais concorrência. Ponto final, nosso Conversa Geração, que teve Marcelo da Fonseca, Bernardo Estilac, Rita Mundim e Leonardo Bortoleto. Agora o Acirantão, mais informações ao longo do dia, de hora em hora no Itatiaia Urgente, ou quando a notícia acontecer. Bom dia para todo mundo.